Bom, voltando hoje aqui com o Edu, semana passada a gente contou o início da história dele, como que ele se envolve com tênis, lá atrás no CPT, ele ainda fazendo educação física. E a gente chegou ali no finalzinho, né, dessa parte 1, ele tocou no nome do Fino. E eu acho que é exatamente daqui que a gente começa nessa parte 2. Edu, você falou do Fino no final da semana passada. Como é que o Fino entrou nessa história e o que acontece a partir do Fino na sua vida? Olha, o Fino, eu já conhecia ele de umas clínicas que eu fiz com o Meyer, né, do Marcelo Meyer, ele treinava com o Odair, o Saliola, já tinha um contato com ele. E aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei ele no aeroporto. E aí no aeroporto, pô, tudo bem, como é que tá? Eu falei, olha, Fino, é o seguinte, se você quiser, tá precisando de um treinador, eu estou disponível. Eu estou disponível até para viajar. Aí ele me olhou, eu falei, é mesmo? Pá, pegou meu telefone. Aí ele me ligou e falou, o que você vai fazer semana que vem? Eu falei, nada. Você quer ir para o Rio de Janeiro, que vai ter um encontro da Copa Davis, e lá a gente acerta a linha? Eu falei, tá bom. Aí eu vim para cá, era no country. Que ano foi isso? 98. Aí era aqui no country, aí sei que no só final... para contextualizar, ali já Guga, campeão de Roland Garros. Isso, já estava todo mundo lá. Guga, tudo lá. Eu sei que de repente eu estava aquecendo todo mundo, eu estava trabalhando com todo Porque mundo. não tinha? Não tinha um preparador lá. Pô, que mais ou menos bate naquele que a gente falou na semana passada, né? Que o preparador físico ainda era uma imagem de alguém ali que vem, não vem, se não der... Ou vai depois se não dá, tem, tudo bem, dá um jeitinho. E aí, a partir daquele momento, nós era meio final do ano, fizemos uma pré-temporada em Angra, né? E aí eu comecei a viajar o circuito com ele. Né? Ele, naquela época, acho que ele era, se não me engano, 70 do mundo, 65 do mundo. E depois de 11 meses ou 12 meses, chegamos na semifinal de Roland Garros. Né? Então, com o Fino, na verdade, eu já tinha uns 12 anos de tênis, de preparação física de tênis. E eu sempre tive uma fonte literária, que é na Universidade de São Paulo, com o Valdir Barbante, que era um professor meu lá, professor de doutorado. Então eu tinha onde resgatar algumas coisas, né? Que eu tinha dúvidas com relação ao treinamento, e eu ia lá na fonte, pegava, aplicava. E com o Fino, na verdade, eu consegui aplicar tudo aquilo que eu estudei. Ele, na verdade, foi o seu primeiro top 100. Top 100. Meu primeiro... tive o Danilo lá atrás, mas não assim de me pegar e falar... De estar viajando junto. Você vai viajar junto comigo. E quando ele veio para mim, ele falou, Edu, eu queria ficar forte, eu quero correr mais e tal, quero ficar forte. Eu falei, eu acho que você não tem que ficar forte. Eu acho que você tem que correr mais e, se precisar, você vai correr 50 vezes atrás dessa bola. Você tem que correr. Ele olhou, é mesmo? Eu falei, eu vou te fazer você correr. Né? Você Mas não necessariamente... Não, corrida longa. Eu falei, se você correr dentro da quadra. Tanto que o Agassi, em treinamentos, nós chamava ele de coelho, né? Porque ele realmente ele se dava, né? E ele sentiu que ele começou a melhorar nesse aspecto, né? Melhorar na recuperação, melhorar na velocidade, na resistência. E ele começou a ganhar a tal da confiança que eu falei da outra vez. Então eu sentia ele fisicamente confiante, né? Porque dava para ver que ele estava a ponto de bala. E teve uma Copa Davis aqui no Rio de Janeiro, no Marapendi, que foi contra a Romênia, que era o Karol Kuchera. Romênia é romênio, né? Ali era a República Tcheca. República Tcheca, Karol Kuchera. E ele estava lá, era no quarto set, estava 4-4, e estava esse sol maravilhoso aqui. Fevereiro. Né? Puta de um sol arrebentando a cabeça. E ele estava lá, uma hora ele olhou e falou, não aguento mais, eu não aguento mais. Aí eu gritei para ele, lembra dos treinamentos, lembra das ladeiras que você subiu. E aí o olho dele brilhou e ele... Aí que entra a força autônoma lá, entrou uma chave que virou e ele não parou mais de correr e ganhou aquele jogo. Porque na verdade você sabia o quanto ele tinha feito e que por mais que ele acreditasse que não, tinha algo dentro que sim. Que sim. Só faltava o punch ali. A palavra, talvez, a frase, não sei. Isso. E assim, e com ele no circuito eu aprendi muita coisa, né? Eu conheci todo o circuito de tênis, eu conheci os treinamentos. Então vamos aproveitar então. Eu te mandei um videozinho aí, acho que vai ser interessante você dar uma olhada, pode assistir. Edu, você sabe muito bem o que você significa para mim, e tenho certeza que para o tênis também. Se eu fui um grande jogador, se eu conseguir bater aquele 25 do mundo, ser semifinalista de Roland Garros, tenha certeza absoluta, e eu acho que todo mundo tem que ter essa certeza, que você é o responsável. Eu era um bom jogador, aí quando a gente começou a trabalhar junto,
Aí eu fiquei, como você gostava de dizer, indigesto para ganhar. Obrigado por tudo que você fez comigo, dentro e fora da quadra. Você é um cara espetacular. Pô, Fino sempre é duro, né? Sempre generoso, né? Sempre agradecido. Isso é muito legal. Isso Nossa. eu posso hoje dizer com muita tranquilidade da pessoa, da forma, e eu acho que a palavra perfeita é essa, é generosidade, né? A maneira como ele divide aquilo que ele tem, obviamente por tudo que fez, mas ele divide com as pessoas que ele confia, que ele gosta, e tenho certeza que com você é da mesma forma como ele hoje é comigo. Hoje mesmo, ele na quadra, ele estava dando uma clínica, ele fez um troço que eu falei, cara, você está na piscina com a tua família, e, enfim, não vem ao caso, mas que legal, né, você ter tido essa oportunidade, né, de ter sido com ele, né, de Sim, tudo. Exatamente. Que ele era um cara com essa maneira de ser, né, um cara trabalhador, um cara muito responsável, né, um cara que já era maduro, sabia o que queria, né, ele sabia o que queria, então ele lutava por aquilo que ele queria e chegou numa posição muito legal, né, teve grandes resultados, eu viajei com ele muitos anos, foi uma parceria de sucesso, né, e até o final da carreira dele foi muito legal, assim, o aprendizado que eu tive com ele, com todos à volta, né, que se acaba... Enfim, e no tênis você tem muito isso, né? Se você pega um cara como o Fino, que fez o que fez, e o Fino confia, pronto. Quem está do lado vai confiar, porque se o Fino, né, meio que ele está ali assinando, né? Ele está dando, né, a assinatura dele. E aí, obviamente, as coisas vão acontecendo. E aí você fala que mais ou menos, ou praticamente, né, começa Fino e começa a Copa Davis. Né? Me conta um pouquinho. Fino sim, mas Copa Davis também. E aí, foi o mesmo momento do Guga, enfim, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Como é que foi Copa Davis? Eu estava inserido nesse processo, né, que o filme me inseriu, e eu ali na Copa Davis estava ainda começando a entender, né, como é que funcionavam os caras, como é que era aquela pressão. Né? Até então não tinha, né? Acho que lá atrás, quando teve a época do Tomás, Mandarino... Teve o Marques. Teve o Marques, exatamente. Teve o Marques. De Porto Alegre. Então eu fui o segundo dessa leva aí. Né? Então... mas ele não viajava no circuito, ele estava ali uma vez ou outra. Isso. Mas, tipo, aconteceu ali, mas também não era uma coisa fixa, não era uma coisa assim que... Era algo pontual, né? Você talvez, ou quase certo que tenha sido o primeiro preparador físico e até hoje, né? Até hoje. Quantos anos são? São 16 anos. 16 anos, com uma parada de 4 anos, eu fiquei com o João durante 9 anos, e agora na mudança do Jaime, os jogadores quiseram, eu acabei ficando e tentando contribuir, dar alguma experiência ali para a galera, né? Mas a Copa Davis ela é uma competição diferente das outras, né? Ela é uma competição que é uma competição coletiva, né? E que exige uma pressão diferente para o jogador. O jogador realmente fica tenso com a relação, né? Logicamente, Guga, Fino, e vários outros aí, eles administravam melhor essa história. Mas nunca deixou de ser pressão, porque ele joga para a equipe, ele não joga para ele. Diferente que ele for no circuito aí, jogar uma partida, se ele perder, ele pega a mala dele e vai embora. Na Copa Davis está todo mundo na expectativa que ele ganhe, que ele faça o ponto para a equipe. Né? E a Copa Davis, na verdade, a semana de Copa Davis, ela é que nem regular carro de corrida. Né? Você afina os carros de corrida. Não é um lugar para você melhorar o rendimento do cara, e sim afinar, polir. Né? Então, muitas vezes... E eles chegam diferentes, né? Cada um chega com um programa diferente, eu converso com todos os preparadores físicos de cada um, recebo toda a programação, e durante a semana eu vejo e consigo dosar aquilo. Porque muitas vezes, se o cara está treinou 4 horas e meia de quadra, e tem um treinamento forte, o preparador físico dele fala, olha, fica ao seu critério, e você entender se aquilo ali vai ser bom para ele, ou se é melhor aliviar para ele poder recuperar, para ele chegar lá na competição com 100%. Então esse trabalho é um trabalho de ajustes. Por exemplo, agora vocês acabaram de fazer essa vitória em Floripa, nível do mar, contra a China, pós-Austrália. Quer dizer, você imagina, você tem que ter todo o entendimento. De uma viagem de um outro piso continente. Pesado, lugar úmido. Diferente, e aí muda tudo. Agora, uma curiosidade aqui, opinião sua mesmo. Você viveu durante muito tempo a Copa Davis no formato anterior e agora há menos tempo nesse formato. E aí? Eu particularmente... Você, tua opinião. Eu gosto do outro formato. Eu acho que 5 sets é uma tradição... São partidas espetaculares. Né? Você viveu muita coisa. Eu vivi muito do 5-7. Né? Então eu vi muita partida de 5-7 na Copa Davis. E a partida de 5-7, ela demanda um psicológico
do jogador que É um ele desafio a é um mais. desafio, porque o cara tem que se superar. Não adianta ele ganhar 2 sets que tem o terceiro. Se ele perder o terceiro, ele vai para o quarto. E aí é que entra toda uma preparação para ele jogar 5 sets. Né? Então, naquela época, eu preparava esses caras para eles jogarem 5 sets. Né? Porque sempre tinha os 5 sets. E o cara ia fazer 5 sets, 4 horas e meia, 5 horas. E hoje o cara só vai conseguir enxergar isso num grande slam. Né? Porque na Copa Davis, além Tem a de... chance de mudar, né? Agora, com Pô, tomara essa que mude, mudança aqui, esse ano não. Eu acho que não volta mais para os 5 sets. Será? Sei, eu torço Não para que sei. volte. Eu acho que tem Aquele formato uma era pressão muito bom. que sim, mas tem uma pressão já que não. Mas a mudança eu acho que ela é inevitável, ela vai acontecer pelo grupo, pela saída do grupo do Cosme, né, que saiu para 2024. Mas não sei se volta, vai ter uma mudança, vamos ver. Não sei se os jogadores vão ser questionados, vão ser ali perguntados. Pô, tomara que mas volte. O formato esse eu acho que ele não pegou, né? Ele não atraiu. Né? Porque numa Copa Davis, 3 sets é muito pouco, né? É muito pouco. E 2 dias, né? 2 dias, cara, é muito sábado, pouco. Né? Antes não, tinha aquele jogo, né? Então, quer dizer, o cara no meio da partida ele podia virar, ganhar de um cara muito superior a chance a ele. no confronto, antigamente, de acabar no sábado era mínima. Geralmente tinha pelo menos o primeiro jogo do domingo. Até como espetáculo, né? De você vender 3 ingressos, até como, enfim, várias coisas. E aquelas épocas o Guga jogava sempre uma dupla e 2 simples, né? Vários confrontos, né? Confrontos históricos, né? Assim. Eu acho que é muito mais empolgante o formato anterior. É muito mais empolgante a competição, né? Os jogadores ali vão competir, se preparando para 5 sets. Então os treinos dele em quadra também tinham que se preparar para 5 sets. Os treinos no físico também. Então o cara ele trabalhava isso. Ele já 2 meses de antecedência ele já estava, né, me mandando mensagem aí, como é que faz, pum, pum, para a gente bolar isso aí para todo mundo chegar bem lá. E isso é interessante. Agora, tinha o time, tinha a equipe, você não trabalhava com o Fino, mas esses outros, eles estavam sempre em contato, você estava sempre... Sempre. Eu trabalhava com o Fino, depois veio o Sareta junto com o Fino e o Simoni junto com o Fino. Então, caras que jogavam a Copa Davis. Né? Então, eu preparava esses caras para os 5 sets. Eu tinha a mente que ele tinha que aguentar 5 sets. Ainda mais, por exemplo, fosse no Rio de Janeiro. Olha esse calor, essa umidade. Pô, vamos preparar esses caras, os jogos vão ser longos. Né? E o cara sucumbe mesmo, o cara tem cãibra, o cara sucumbe, desidrata. Então, assim, é muito mais legal aquele formato. Eu espero que volte, né, para ter grandes jogos, grandes desafios, jogos longos. Né? Não é sentar, que nem a gente senta agora e 2 horas acabou o jogo. É sentar e ficar 4 horas sentado, derretendo ali vendo os caras. Eu acho que para o jogador, eu acho que ele também prefere isso. Eu tenho visto aí declarações do Zverev, de um monte de cara que querem aqueles 5 sets na volta. Porque passar por isso, né? Porque eles acabam, dependendo da idade ali, eles passaram pouquíssimo ou não passaram por isso. Exatamente, não viveram cara. isso. Eu acho que isso deixa o cara, né, confiante, porque um cara que ganha um jogo no 5º set... Fortalecido, né? Fortalecido, o cara chega gigante. Normalmente, até hoje, até quando o cara acaba uma Copa Davis como essa, os resultados que ele tem são totalmente positivos. Né? Que ele pode até colocar antes e depois. Antes e depois, cara. O cara, de repente, vai para uma Copa Davis, vai um júnior, ou vai um jogador, o 5º jogador, você vê que na semana seguinte, ele chegou numa semi, ele está bem, porque aquele espírito de equipe, aquela competição deixou ele forte, né? E essa aqui que nós tivemos agora em Florianópolis, teve lá uma preleção muito boa, que foi o Fino e o Guga. Né? Foi uma preleção que nós fizemos de noite lá, a gente sempre faz as reuniões noturnas, e foi os dois lá, né? E foram os dois lá falar o quê? Falar sobre as experiências. E falaram, né? Dissertaram, eu sei que esses caras falam muito, né? Dissertaram lá, né? Dissertaram, e foi assim, um astral para aquela molecada, os caras ficaram loucos. Um né? momento único ali de levar para o resto da vida. Né? E os caras falando, e o Guga mesmo falando, que a coisa que ele mais sente, o Fino também, é saudades da Copa Davis. Né, que era uma competição que ele tinha saudades, ele vibrava com aquilo, né, então ele ficava esperando aquilo lá o ano, porque realmente era uma competição diferente, uma competição empolgante. Para a gente encerrar, o que depois de tanto tempo na quadra, com jogadores, vivendo, trocando informação, o que o tênis te ensinou que você leva para a sua vida? Olha, meu tênis ele me ensinou muita coisa, sabe? O tênis eu costumo falar que ele me tratou muito bem e eu também tratei muito bem dele, mas eu acho que o jogo em si, ele te prova que nem tudo está perdido, sabe? Que você pode virar esse jogo a qualquer momento, basta você acreditar.
você ter uma resiliência. Está bem preparado. Né? Bem preparado. Que é o teu trabalho. E preparar ele para acreditar que ele pode virar. Isso, e saber que se você trabalhar duro, se você treinar duro, você vai ter a sua recompensa, sabe? Não fica em vão. Não é aquele cara que vai trabalhar e não vai ter o lucro, né? O ônus que ele lutou. Então eu acho que o tênis ele te ensina muitas dicas de vida mesmo, sabe? Porque todo mundo vê, né? O cara aqui no grande slam, mas não sabe o que ele passa, né? O que é duro, o dia a dia. Eu uso muito essa frase nos comentários ali, quando acaba um jogo, uma vitória inesperada, Lindo. que ele vai lá no coach e abraça, você, cara, só esses dois sabem o que aconteceu para chegar nisso aí. Então, cara, que momento, eu acho muito legal. Quando tem aquele momento ali, com aquele jogo, um título, uma vitória, primeiro título da carreira, e o cara vai lá e 2, 3 ali do boxe, junta todo mundo. Ninguém, só eles sabem porque o que eles abriram mão para fazer. E hoje, o cara tem que ter toda uma disciplina, né, de treinamento físico, treinamento técnico, tático, fisioterapia, tudo ele tem, né? Psicologia, enfim, treinamento mental dele, enfim, ele tem que trabalhar, ele levanta de manhã e tem todo um programa a seguir. E é duro, né? É duro, porque às vezes está sol, tem dia que você não levanta legal, né? E você tem que render. E você tem que ir, né? De alguma maneira você tem que ir, e quando você vai e passa aquele dia, você fala, pô, ainda bem que foi, eu estou bem. E tudo aquilo é um trabalho. Eu acho que o tênis e a vida em si, né? Se o cara for um CEO de uma empresa, nada é fácil. Para qualquer lado. Para qualquer lado, o desafio né? é diário. Mas o tênis te ensina essa resiliência aí que é muito legal no esporte, né? Eu acho que eu nunca fui tenista, né? Aprendi a jogar tênis depois de velho, mas assim, é um esporte muito desafiador, um esporte muito apaixonante, né? E durante o tênis eu construí muitos amigos, né? Estou no tênis há 30 anos, então as minhas amizades vieram do tênis. E quando eu cheguei no tênis, eu percebi que o tênis era uma família, né? Todo mundo se conhecia do clube. É verdade. Pô, eu achei legal, porque eu venho do surf, né? O surf era praia, e praia, enfim, cada um por si. Mas o tênis não, o tênis era um negócio organizado, as competições organizadas, né? Naquela época, né? Hoje já mudou bastante coisa. Mas o tênis saiu, eu sou apaixonado por tênis, gosto do que faço. E tenho prazer em ajudar as pessoas aí. Que bom. Quando você entrou, eu não te dei bem-vindo, mas hoje eu te agradeço por você estar por aí. Obrigado. Edu, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença, parabéns pela tua história e que você, pela tua história até agora e obviamente pela tua história para frente, porque tem muita coisa para fazer. De novo, obrigado. Valeu. Obrigado a você, senhor. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Pessoal, Edu Faria, espero que vocês tenham gostado. História incrível de quem se dedica, pelo que ele fala, 30 anos de envolvimento e dedicação ao tênis e, como eu falei no início, né, se muita gente está correndo por aí atrás da bola e chegando e devolvendo bem, deve a ele. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.